Livro A Gênese, de Allan Kardec. Segunda parte, capítulo 14. Os fluidos. As manifestações físicas, a mediunidade. 40. Os fenômenos das mesas girantes e falantes, a suspensão no ar de corpos pesados, a escrita mediúnica, tão antigos quanto o mundo, mas tão comuns nos dias de hoje, permitem a explicação de outros fenômenos semelhantes que, pela ignorância das leis que os regem, lhes foi atribuído em caráter sobrenatural e miraculoso. Esses fenômenos estão ligados às propriedades do fluido espiritual, seja dos encarnados, seja dos espíritos livres. 41. É com o auxílio do seu perispírito que o espírito atua sobre o seu corpo físico quando está encarnado. É ainda por intermédio desse mesmo fluido que ele se manifesta ao atuar sobre a matéria inerte e produzir os ruídos, os movimentos da mesa e outros objetos que ele levanta, derruba ou transporta. Esse fenômeno nada tem de surpreendente se considerarmos que, entre nós, os mais poderosos motores se encontram nos fluidos mais rarefeitos e mesmo imponderáveis, como o ar, o vapor e a eletricidade. É igualmente com o auxílio do seu perispírito que o espírito faz com que os médiuns escrevam, falem ou desenhem. Não tendo mais um corpo físico para se manifestar, ele se serve do corpo do médium, cujos órgãos ele toma emprestado e faz com que atuem como se fossem o seu próprio corpo, mediante a emanação fluídica que despeja sobre eles. 42. É pelo mesmo processo que o espírito atua sobre a mesa, seja para que ela se mova, sem que o seu movimento tenha uma significação determinada, seja para que ela dê golpes inteligentes, indicando as letras do alfabeto com a finalidade de formar palavras e frases. Fenômeno esse designado sob o nome de tiptologia. A mesa não passa de um instrumento de que o espírito se utiliza, como se serve do lápis para escrever. Ele dá à mesa uma vitalidade momentânea ao envolvê-la com o seu fluido, mas o seu fluido de modo algum se identifica com a mesa. Assim, diante da manifestação de um ente querido, as pessoas, tomadas de emoção, praticam o ato ridículo de abraçar a mesa. É exatamente como se abraçassem a bengala de um amigo que dela se utiliza para bater no chão. Aqueles que dirigem a palavra à mesa fazem a mesma coisa, como se o espírito estivesse encerrado na madeira, ou como se a madeira tivesse se tornado espírito. Quando as comunicações são transmitidas por esse meio, deve-se imaginar que o espírito está não na mesa, mas ao seu lado, tal qual se acharia se estivesse vivo e pudesse se tornar visível naquele momento. O mesmo ocorre nas comunicações pela escrita. O espírito seria visto ao lado do médium, dirigindo a sua mão ou lhe transmitindo pensamentos por meio de uma corrente fluídica. 43. Quando a mesa se desprende do solo e flutua no espaço sem um ponto de apoio, o espírito não a levanta com a força do seu braço. Ele a envolve com seu fluido, que forma uma espécie de atmosfera fluídica, que neutraliza o efeito da gravidade, como faz o ar com os balões e com os papagaios de papel, as pipas. O fluido que envolve a mesa dá-lhe momentaneamente maior leveza específica. Quando a mesa fica presa ao solo, ela se acha na mesma situação da máquina pneumática sob a qual se fez o vácuo. Não há aqui mais do que uma simples comparação destinada a mostrar a semelhança dos efeitos e não a semelhança absoluta das causas. Ver o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 4. Depois do que foi dito,
compreende-se que para o espírito não existe diferença entre levantar uma mesa ou levantar uma pessoa, transportar um objeto de um lugar para o outro ou arremessá-lo em algum lugar. Todos esses fenômenos se produzem em virtude da mesma lei. Quando a mesa persegue alguém, não é o espírito que corre na sua direção, uma vez que ele pode permanecer tranquilamente no mesmo lugar. O que acontece em tais casos é que o espírito dá uma impulsão à mesa, por meio de uma corrente fluídica, com o auxílio da qual ela se move segundo a sua vontade, apontando a mesa em direção à pessoa avisada. Quando as pancadas são ouvidas na mesa ou em outro lugar, não significa que o espírito esteja batendo com a mão ou com outro objeto qualquer. Ele apenas dirige para o ponto de onde vem o ruído um jato de fluido que produz o efeito de um choque elétrico. Ele modifica o ruído como qualquer pessoa é capaz de modificar os sons produzidos pelo ar. Nota de Allan Kardec 1. O que foi exposto acima é o princípio dos fenômenos de transporte, fenômeno esse muito real, mas que convém aceitá-lo apenas com muita reserva, porque ele é um daqueles que mais se prestam à imitação e à trapaça. Devemos tomar sérios cuidados quanto à honradez da pessoa que os obtém, seu absoluto desinteresse material e moral e o auxílio das circunstâncias acessórias. É preciso desconfiar quando esses fenômenos são obtidos com excessiva facilidade e suspeitar daqueles que se repetem com muita frequência e, por assim dizer, à vontade. Os ilusionistas fazem coisas mais extraordinárias ainda. O levantamento de uma pessoa não é um fato menos verdadeiro, se bem que muito mais raro, talvez porque seja muito difícil de ser imitado. Todos sabem que o Sr. Daniel Douglas Home se elevou mais de uma vez até o teto e fez a volta na sala, saiu por uma janela e entrou pela outra. Dizem que São Cupertino possuía a mesma faculdade, fato que não é mais miraculoso para São Cupertino do que é para o Sr. Douglas. Nota de Allan Kardec 2. Exemplos de manifestações materiais e de perturbações operadas pelos espíritos. Revista Espírita, Manifestações Físicas. A Jovem dos Panoramas, janeiro de 1858. O Fantasma da Senhorita Clairon, fevereiro de 1858. O Espírito Batedor de Bergzabern, relato completo, maio, junho e julho de 1858. O Espírito Batedor de Dibelsdorf, agosto de 1858. O Padeiro de Dieppe, março de 1860. O Fabricante de São Petersburgo, abril de 1860. O Trapaceiro da Rua de Noyers, agosto de 1860. O Espírito Batedor de Albe, janeiro de 1861. Um Espírito Batedor do século XVI, janeiro de 1864. Manifestações de Poitiers, maio de 1864 e maio de 1865. O Espírito Batedor da Irmã Maria, junho de 1864. Manifestações espontâneas de Marsella, abril de 1865. Manifestações de Fives, perto de Lille, norte, agosto de 1865. Os Ratos de Ekhen, fevereiro de 1866. 44. Alguns fenômenos são muito frequentes na mediunidade, e entre eles podemos citar a aptidão que certos médiuns possuem para escrever em uma língua que lhes é desconhecida,
médiuns que tratam oralmente ou por escrito de assuntos que estão acima do conhecimento que possuem. Pessoas que escrevem corretamente sem nunca terem aprendido a escrever. Médiuns que compõem poesias sem nunca terem feito um verso. Aqueles que desenham, pintam, fazem esculturas, compõem músicas, tocam um instrumento sem conhecerem desenho, pintura, escultura ou arte musical. É frequente o fato de um médium escrevente reproduzir com perfeição a grafia e a assinatura que os espíritos que se comunicam por seu intermédio tinham quando vivos, mesmo que esse médium jamais os tenha conhecido. Entretanto, esse fenômeno não apresenta nada de mais maravilhoso do que o de fazer uma criança escrever conduzindo a sua mão e conseguir com que ela execute tudo o que se deseja. Pode-se, dessa maneira, fazer com que qualquer pessoa escreva num idioma que ela ignore, ditando-lhe as palavras letra por letra. Compreende-se que o mesmo seja possível com a mediunidade, desde que se atente à maneira pela qual os espíritos se comunicam com os médiuns, que para eles não passam de instrumentos passivos. Porém, se o médium já possui a destreza, por ter vencido as dificuldades práticas, motoras, se as expressões lhe são familiares e, finalmente, se ele tem no cérebro os elementos para aquilo que o espírito deseja realizar por seu intermédio, ele se acha na posição do homem que sabe ler e escrever corretamente. O trabalho do espírito se torna mais fácil e mais rápido, porque ele tem apenas que transmitir os seus pensamentos ao médium, para que este os reproduza utilizando os conhecimentos que já possui. A aptidão de um médium para coisas que lhe são desconhecidas, muito frequentemente, tem ligação com conhecimentos que ele adquiriu em outras existências e dos quais o seu espírito conservou a intuição. Por exemplo, se ele foi poeta ou músico, encontrará mais facilidade para assimilar o pensamento poético ou musical que um espírito queira fazê-lo expressar. A língua que ele hoje ignora pode ter sido familiar em uma outra existência, o que explica a maior aptidão da sua parte para escrever mediunicamente nesta língua. Nota de Allan Kardec. A aptidão que algumas pessoas possuem para falar línguas que elas dominam, sem nunca terem aprendido, tem como origem a lembrança intuitiva do que elas já sabiam em outras existências. O caso do poeta Merry, relatado na Revista Espírita de novembro de 1864, é uma prova do que dizemos. É evidente que se Merry tivesse sido médium na sua juventude, teria escrito em latim tão facilmente como em francês, o que para todos teria sido um prodígio.